Poderoso Deus e Pai, em Tua presença nos encontramos. Entramos em Tua presença em louvor e adoração. Entramos em Tua presença em gratidão a Ti, Senhor. Em Te adorar e exaltar como Senhor dos Senhores, como Deus da nossa alma, aquele que é o primeiro e o último, é o único e verdadeiro Deus. Manifeste, Espírito Santo, a presença viva, derrama o Teu amor real, toca em nosso interior, expressa-te através de nós, unge cada vida nesta noite, cada alma faminta, desejosa da Tua presença, Senhor. Os que estão buscando o batismo do Espírito Santo, o selo de Deus na alma, abrigando deidade, faça esta obra viva em cada coração, e que o Teu nome seja exaltado acima de tudo e de todos. No nome glorioso de Jesus te pedimos. Amém. Boa noite com o Senhor Jesus. Amém. Tudo bem? Amém. Com Jesus está tudo bem, né? Incomparável. Quando o povo de Deus se reúne, de uma fé ungida, algo acontece. Que não venhamos sair da maneira que entramos esta noite. Que o Espírito Santo possa acrescentar a tua fé e a estatura de varão perfeito crescendo dentro de ti. É uma urgência nestes últimos dias, Cristo sendo engrandecido em nosso interior. Aleluia. Deus nos aperfeiçoa, Deus trabalha através de Sua palavra. Esta palavra é o poder de Deus para a transformação. Quando a palavra entra, o Espírito Santo sela, você se tornou um cidadão do reino. A tua cidadania é lá do outro lado. Aqui é só uma sombra, uma passagem muito rápida. Portanto, vamos aproveitar cada minuto, cada segundo em que estamos aqui. Porque vai chegar um tempo em que você não vai ser mais visto aqui. Ou um irmão, uma irmã não será mais visto aqui. Às vezes num caixão, ou simplesmente ficará na recordação, em alguma fotografia, por assim dizer, ou alguma outra circunstância que possa existir. Então vamos ter companheirismo cristão. Companheirismo cristão é bíblico em torno da palavra de Deus. Tá? E que essa não seja a última vez que nos encontramos. O Senhor possa dar-nos mais ricas oportunidades para proclamarmos o Evangelho do Reino. Você abra no livro de Revelação, Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação, uma palavra grega, né? Vamos dizer somente o versículo 17 e 18. Como é um culto de ceia, nós seremos breves mais uma vez esta noite. Deus abençoe os irmãos de registro. Sentou-se bem o pastor dele, e saudações pelo pastor Abner. Eu
Verso 17: eu, quando ouvi, caí aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Acrescenta, Pai Celestial, tua bênção divina à leitura de tua preciosa palavra. No santo e glorioso nome de Jesus te pedimos. Amém. Assentai-vos, irmãos. Preciso nós tirarmos algumas cadeiras de lá, congeladas. Atrás para os irmãos entenderem. Irmão Brando, na mensagem Sonho Certo, antes de entrarmos no nosso assunto, quero falar só esse detalhe. Sonho Certo 128, o profeta diz assim: agora me perdoem, membros de igreja. Essa é a razão que estamos tentando dizer nesta manhã. Eu aqui digo esta noite: você não pode avaliar a sua grande igreja, suas torres e coisas com o amor que está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Estas coisas vêm pela via do sobrenatural. Você pode pensar que somos estranhos porque falamos em línguas, e interpretamos, e as pessoas choram, clamam e gritam. Eu prefiro ter tudo isto do que ser pastor. Eu prefiro ser pastor desde pequeno e extorquido edifício como este, onde o poder de Deus se encontra, onde a igreja se ajunta com coisas assim, do que ter a maior catedral que há no mundo, para pregar nela com um grupo morno, frio, formal, que professam assim, chamados de cristãos, que observa cada palavra que você diz. E você não pode pregar através da inspiração. Você tem que ter assim, assim, e observar cada julgamento e cada médico e tudo mais ali, para que você não diga alguma coisa que viram as pessoas, o sentimento delas. Porque eles são grandes pregadores na igreja. Eu tomarei o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Bem? Então você não pode avaliar isso. Não há nenhuma maneira de fazer isto. O amor de Deus derramado no coração pelo Espírito Santo supera todas as coisas neste mundo. Nada supera o amor de Deus. Quando o Espírito Santo se revela no interior do crente, este é o poder secreto. Esta é a necessidade maior. Cristo manifestado, Cristo revelado, como Gálatas 1:5 nos fala. Aprove a Deus que dentre o ventre de minha mãe revelasse seu Filho em mim. Quando o Espírito Santo se revela no interior, então você se torna participante da natureza divina. Participante da natureza divina é deidade sendo abrigado, mais uma vez, abrigada em carne humana. Deus fazendo-se conhecido e se expressando através de você.
Este é o propósito tríplice de Cristo, o mistério de Deus revelado. Deus derramando-se em Cristo, Cristo na igreja, e a igreja no reino restaurado. Amém. Deidade vivendo no homem faz você se identificar com Cristo. Sendo identificado com Cristo, nos tornamos um no Senhor. Amém. Ao ponto que Cristo e a igreja se tornam tão semelhantes, diz o profeta, que ela fará o que Jesus fez e fará até obras maiores do que esta. Aleluia. Há uma forma muito profunda e especial de como o Espírito Santo revela Cristo para nós, de como o Espírito Santo revela a palavra viva para nós. É mais que meras doutrinas, conceitos, ideias, teologia. Cristo, quando revela ao indivíduo, ele leva-nos, como sempre falamos, a uma ascendência espiritual. Ou aquilo que Jesus disse a João em Patmos: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas acontecerão. Quando somos elevados, então é porque somos atraídos. E isto é feito no plano sobrenatural de Deus. A mente humana não consegue penetrar o reino do Espírito, porque tudo que é espiritual é discernido pelo Espírito. Amém. O Espírito Santo dentro de ti faz você ter uma visão do reino. E quando tens a visão do reino, tu tens uma linguagem diferente. Deus te torna sensível para as coisas do céu, porque tu ressuscitou com Cristo e assentou-se com Ele também. Então tu busca as coisas que são lá de cima, e esse interesse não é um interesse natural, é algo que Deus investe em você. Como pregamos aqui, você é um material que Cristo está investindo para a eternidade. Amém. Em potencial, até literalmente, os materiais da eternidade, está tudo aqui. A noiva é um material que ocupará a nova Jerusalém. Aleluia. E o profeta chega a dizer que Deus não é perfeito, sem que se complete todas as coisas. E se você faltar, há uma imperfeição na eternidade. A eternidade continua, ela estará em seu estágio perfeito ainda, porque tudo que Deus pensou tem que se cumprir. Cada palavra falada terá que tomar o seu lugar. E se você estava na mente de Deus, você tem que estar lá novamente, como um atributo manifestado. Só que agora você está destilado da eternidade. Aqui é o campo de batalha, aqui é a arena das lutas, aqui é o campo, é o vale da sombra da morte, aqui é o campo de teste. Cada fibra da tua alma deve ser testada, a tua fé deve ser testada, para se tornar mais preciosa do que o ouro provado pelo fogo. Cristo se revelando a nós pelo Espírito Santo, dá-nos este desejo profundo de sermos semelhantes a Ele. Então o que sucede? Você vai observar que certas características que estavam em Cristo começam a manifestar em você. Se as características de Cristo não estiver manifestada, algo improdutivo ou infrutífero aquela árvore é.
mas certas características começam a se manifestar, porque o Espírito Santo está reproduzindo Cristo em você, que é a esperança da glória. Então tem que ter certas características. O povo desta era está tendo características de Sodoma, mundana, pervertida, corrompida. Esta é a características. E você vê as características dele ou não? Você não vê homem com homem se casando e mulher com mulher também? Você vê as características da era final. Então a noiva de Cristo também carrega as características dele. Ela é uma tremenda oposição a este mundo. O diabo está intensificando o seu ódio terrível contra os eleitos do Senhor. Essas características se manifestarão, e o Espírito Santo te guiará em toda a verdade. Porque quando o Espírito da verdade vier, disse Jesus, ele vos guiará em toda a verdade. Amém. Isso vos fará ver, isto vos fará falar. E não só isso, o Espírito Santo vai fazer você ver, falar e te guiar. O Espírito Santo fará você se tornar ou ser parte daquilo que Ele está revelando. Você não fala a sua verdade, você deve ser parte desta verdade, ser personificado nesta verdade. Antes de entrar no assunto, deixa eu ler um parágrafo aqui, ó. O irmão Branham, falando sobre o Espírito Santo, o testemunho de uma verdadeira testemunha. São 3 testemunhas, ele diz. A palavra que os profetas falaram, que estava tendo o seu cumprimento, o povo naquele dia em Jerusalém, e o próprio Espírito Santo, a testemunha, dando um testemunho verdadeiro. Olha, 194. Como é hoje diferente daquela primeira igreja. Eles não tinham nenhuma coisa dessa para dizer, porém eles haviam sido enchidos com o Espírito Santo, com uma energia, um poder do Espírito Santo, que os havia libertado do pecado e da morte. Eles não eram crentes nominais, eles tinham o amor de Deus queimando em seus corações, que chegou a enviá-los à própria morte. Eles não tinham medo da morte. O amor lança fora o medo. Amém. A igreja, ela precisa nesses dias de um encorajamento sobrenatural. Ela perdeu sua visão e identidade. E o profeta prossegue a dizer-nos dessa maneira: isso é o que necessitamos, isso é o que a igreja está precisando, isto é o que esses milhões dos assim chamados cristãos estão precisando. Os que se dizem ao redor do mundo que professam a fé de Cristo, eles estão necessitando de um outro Pentecoste. E eu pergunto, você está precisando de um Pentecoste? Ou viver num necrotêmio está bom assim? Ou viver como membro de igreja está bom? A águia não quer um avivamento? A águia precisa voejar sobre a sua ninhada de novo. Parece que as camadas de tapete, couro de carneiro, couro de coelho está sendo acumulado. Então cria muito conforto. Isso cria comodidade. E o perigo está se acostumando. A águia fica velha e não sai do ninho.
Mas quando o grande Espírito Santo começa a puxar, te tirando da zona de proteção, de segurança, arrancando aqueles negócios que pode te apoiar, né? Está bem apoiadinho, Deus vai lá e puxa. É assistência disso, assistência daquilo. Existe todo tipo de recurso financeiro, casas boas, carros bons, temos de tudo. Esquecemos de dobrar os joelhos, de botar a boca no pó e clamar por misericórdia. Por isso a nação brasileira está assolada, cheia de ismos, e nós não podemos nos acostumar com isso. Não é minha linha, mas vamos lá. Não voltarmos a termos 25 anos de isso e daquilo, porém de um enchimento do Espírito Santo, daquela testemunha do lado de dentro de você, testificando da ressurreição de Jesus Cristo. Aleluias. E para a palavra de Deus, João permaneceu na ilha de Patmos pela palavra de Deus, o registro da palavra de Deus. Amém? Amém. O profeta diz que João no Apocalipse representa a noiva de Jesus Cristo. Quando Jesus, no capítulo 1 de Apocalipse, se manifestou, deu-se a conhecer a João com aquela séptupla glória, com aquele resplendor incomparável, com aquela santidade perfeita. Fazia 60 anos que João tinha visto Jesus ser sepultado, ressuscitado, e diz dito a palavra: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Foi a última vez que João apóstolo viu. Depois, só 60 anos depois, lá na ilha de Patmos, ele viu Cristo em sua séptupla glória. E aqui o relato final ao qual nós fizemos menção: e quando eu ouvi, caí aos seus pés como morto. O que é isso, hein? Então isso quer dizer que é para a noiva também contemplar Cristo em sua séptupla glória. Amém. Em sua plenitude, em seu poder pleno e absoluto. E o que saiu dos lábios de Jesus foi: eu sou primeiro e último, o que estive vivo, morri, mas ressuscitei, e eis que vivo pelos séculos dos séculos. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. 3 razões sublimes que você não precisa ter medo. Você tem medo da bomba atômica? Você tem medo do Concílio Mundial da Igreja? Você tem medo do câncer? Você tem medo de que não está perdoado? Você está com medo de se render mais plenamente a Jesus? Não só se render, você é preciso cair. Mas caímos tudo, quebramos tudo o nariz, mas caímos nos pés dele. Isso é para cair, quebrar todos os dentes, testa rachada, mas que seja na presença dele. Saia deste ninho de comodismo, pelo amor de Deus. Nós se enchemos de planos e projetos, e o reino de Deus não é buscado em primeiro lugar. Queremos ouvir uma mensagem que massageie o ego, que a igreja toda saia dando gargalhada. O povo quer pastores engraçadinhos, mas chorem sacerdotes do Senhor. Entre o alpendre e o altar e digam: povo
Irmão, chegou o tempo, vamos parar de brincar de igreja. Não venha para servir Deus através dessa mensagem como um clube religioso. É a tua alma que está em jogo. A nossa era é entre a vida e a morte. Que a grande águia começa a arrancar esses confortos, esses tapetes aveludados que afundam o pé no ninho do conformismo. Laodiceia está querendo se infiltrar, e em muitas igrejas já se infiltrou. Crentes da mensagem mornos, formais, tanta ocupação que não temos mais tempo para orar como deveríamos e buscar o Senhor. Você está com medo do futuro, do presente, do passado? Qual o medo que te assola esta noite? Que complexo que está te afetando? Que tipo ou qualidade de batalha que está bombardeando a tua mente e teu coração? Eu quero te dizer e apresentar essas 3 razões porque você não deve ficar com medo. Ele ainda é o primeiro e o último. Ele esteve morto, mas vive pelos séculos dos séculos. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Temer o quê? Temer fofoca? Ficar com medo de calúnia? Ficar com medo disso e daquilo? Não! Ele ainda é o primeiro e o último. Olhe para Jesus, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Oh, meu Deus do céu! Ele declara: eu sou Logos. Eu possuo todo o poder no céu e na terra. Para Ele, passado, presente e futuro não afeta em nada. Para Ele não atrapalha em nada, irmãos. Descanse nos braços do Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes dele não houve, depois dele não haverá. Primeiro e último, não tem espaço para outro. Não diz que Ele é o do meio ali, não. Diz que Ele é o primeiro e é o último. Não diz que é a segunda pessoa da Trindade, não. Diz que é o primeiro e o último. Então não tenhas medo. Lá vem no meio da escuridão da noite um vulto estranho, e os apóstolos estavam indo com seu barquinho, e alguém andava por sobre as ondas do mar, e eles olharam apavorados e disseram: um fantasma. Tinha estado uns poucos minutos atrás com Jesus, agora era um fantasma, um espírito. Mas ele calmamente caminhava por sobre as ondas do mar e apenas disse: não temas, sou eu. Será que isso não te fortalece? Não te conforta? Não temas, sou eu. Qual a tempestade dentro da tua casa, do teu lar, da tua vida? Os ventos estão soprando, a situação está apertada, dificultosa. Eu quero te apresentar que há um que tem domínio sobre toda a tempestade. Falamos outro dia sobre Lucas capítulo 8, que os milagres de Jesus foram de forma ascendente. Primeiramente, Jesus acalmou a tempestade. Primeiro milagre de Lucas capítulo 8. Depois ele expulsou os demônios do gadareno. Depois curou a mulher hemorrágica. E por fim ressuscitou a filha de Jairo. Que ele tem poder sobre todos os demônios.
demônios, que tem poder sobre toda enfermidade e que tem poder sobre a morte. Como o Espírito Santo colocou em ordem o doutor Lucas, né? Escreve assim a sentença: eu vou acalmando tempestade, vou tirando os demônios, vou curando os enfermos e vou ressuscitando os mortos. Aleluia. Jesus é maravilhoso. E enquanto eu falar aqui, cria uma atmosfera em torno de você para receber um milagre, uma cura, um batismo, um renovo, uma unção viva. Aleluia. Uma unção viva na tua vida, um avivamento no teu interior. Aleluia. Eu quero trazer então hoje uma mensagem mais puxada evangelisticamente, porque ultimamente as últimas mensagens que eu tive trazendo aí esses meses para cá, né? Uma mensagem mais contundente, vamos dizer assim, né? Mas hoje é domingo, nós vamos nos banquetear também, né? Aleluia. Vocês sabem o que eu estou falando. Aleluia. Sou eu, disse ele. Quem é esse que até os ventos e as ondas de mar obedecem? Quando ele declara sou eu, o ego eimi no grego, o eu sou, ele está declarando que o eu sou. O homem se enche de títulos. Todo homem que ganha um cargo, uma posição, a tendência é se orgulhar, se vangloriar. Quando o homem possui uma certa autoridade, ele se torna um déspota, ele assassina, ele abusa do poder. Mas quando a morte chega, ele fica apavorado. Quando o homem se torna famoso, conhecido no mundo inteiro, como cantor, como pregador, como palestrante, ele exibe diante da multidão os seus talentos, as suas capacidades intelectuais, o seu conhecimento, e o povo diz: oh, veja, isso aí vira pó. Mas nenhum desses pode dizer: eu sou o primeiro e último. Nenhum desses pode dizer: eu tenho a chave da morte e do inferno. Nenhum desses pode levantar após 3 dias e declarar que possui todo o poder no céu e na terra. A fama vira pó, sucesso, grandeza, posição, dinheiro, tudo pro buraco. Mas só um tem a chave do inferno. Só um possui todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Aleluia. Ele é chamado, como diz o profeta Rombrana, o poderoso conquistador. Cristo, aqui na leitura que fizemos, você lê em sua casa todo o Apocalipse 3. Ele se apresenta de forma tríplice, apresentando 3 aspectos de sua glória e de sua pessoa. Em primeiro lugar, a glória da sua divindade faz dele ser o primeiro e último. Esta é a glória da sua divindade. Segundo, a glória da sua ressurreição, da sua redenção. Morte
e ressurreição. Terceiro, a glória do seu domínio. Possui a chave das autoridades, daquilo que mais faz o homem ter medo, do Hades, da morte e do inferno. Glória da sua atividade, glória da sua redenção e a glória do seu domínio supremo, que cada inimigo terá de vir debaixo da planta dos seus pés. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Resumindo, João viu esta sétupla glória e caiu aos seus pés como morto. Eu quero dizer que você também pode vê-lo tão de perto. A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que anunciamos. Ela está junto de ti. Tem medo o quê? Eu sei que chegará uma hora que nós vamos perder famílias. Pai, mãe, filhos, marido, mulher. Chegará uma hora que você terá que separar-se de todas as coisas, querendo ou não querer. Aquela extensão dos seus 30 anos de vida, 20 anos, 40, 50, 60, 70, 80, aquela extensão ficou tudo para trás. E terá que chegar-se diante daquele que tem olhos como chamas de fogo, cabelos brancos como a mais branca lã, um cinto de couro cruzado no peito, da sua boca uma espada aguda, e a sua voz como voz de muitas águas, seus pés como bronze polido, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Isto já é juiz. João, homem cheio do Espírito Santo, irmão, teve que cair. Não resistiu àquela sétupla glória, a pessoa de Cristo. Hoje, por fé, você pode olhar para Jesus. É a palavra manifestada, é a palavra revelada. E se você não está vendo Jesus esta noite, menos pouco, não está vendo nada, então olhe de perto a palavra original, a palavra prometida para esta hora. Então não ficarás com medo do Concílio Mundial de Igreja. Não temerás bombas e nada mais. Não ficarás com medo da marca da besta. Essa chave da morte e do inferno, Deus não disse: Miguel, pega as chaves para ti. Gabriel, pega essas chaves para ti. Nenhum anjo, arcanjo, querubim ou serafim foi dada as chaves do inferno e da morte. As chaves da morte e do inferno era para ser dada para alguém que viesse, rompesse a barreira da morte, vencesse o império de Satanás, dominasse, chacoalhou a chave na cara do diabo. Está aqui a chave, é comigo agora. Está sob meu domínio. Os meus tu não toca, diabo. Eu efetuei a minha redenção. Além de eu ser o primeiro, o último, eu venci a morte, e eu tenho a chave. Aos homens Jesus deu a chave do reino dos céus, mas a chave da morte e do inferno é Ele que retém. Que supremacia! Aquele que ama
levar-se ao arrebatamento. Então não tenhas medo, nem arcanjo, nem querubim. Somente Cristo possui. Ele é intercessor, é o único mediador entre o Deus e os homens, Jesus Cristo. Amém. Hoje a autoridade da igreja é a chave do reino dos céus para a proclamação do evangelho do reino. Essa é a natureza do evangelho. Agora veja que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno, as portas do Hades não vão prevalecer contra a igreja do Deus vivo. É Jesus que retém, é Jesus que possui este domínio. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Então eu já vou encerrar daqui a pouquinho. Maravilhoso Deus. Quando olhamos este capítulo primeiro, Cristo em sua séptupla glória, e da forma tríplice como ele apresenta os aspectos de quem ele é, os seus títulos de soberania, seus títulos de poder, seus títulos de divindade, somente nesse primeiro capítulo é extraordinário. Fala de uma forma eloquente essa escrita profunda de João. João inicia como revelação de Jesus Cristo. Cristo é o foco principal. Amém. Não é a revelação da besta. Ou quem é a besta? Aqui é a revelação de Jesus Cristo. Amém. A pessoa dele. Olha só, as formas que nós encontramos nesta leitura. Versículo 2. João testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que ele tem visto. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, o que ouve e o que guarda as coisas que nela estão escritas. Verso 4. Temos: graça e paz seja convosco, daquele que é e que há de vir. Depois temos o versículo 5, da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, primogênito dentre os mortos e príncipe dos reis da terra. Verso 8 ele repete: eu sou o alfa e ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Verso 9 nós encontramos mais 3 aspectos, como de João agora: companheiro e irmão na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo. Depois temos versículo 17 e 18: eu sou o primeiro e o último, o que esteve morto, mas vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Glória a Deus. Deus se aperfeiçoou em 3, diz o profeta. As 7 eras têm sentido por causa da pessoa de Cristo. Já vou encerrar, meus irmãos. Que no poder do Espírito Santo ele alimenta a igreja. A igreja é sustentada pela presença de Jesus nele. Amém. A riqueza com que o primeiro capítulo se nos apresenta, no versículo 5, 6, que diz: aquele que nos amou e que nos lavou, nos fez reis e sacerdotes. Me diga
qual títulos de maior dignidade existe na face da terra. Me apresente um título na terra entre os homens de maior dignidade que existe. Presidente? Não, governador? Reis e sacerdotes. É a categoria mais elevada de dignidade entre os homens. Reis e sacerdotes. A igreja é isso. Vocês são isso. Aleluia. Porque houve um que amou, te lavou e te fez rei e te fez sacerdote. A igreja é chamada sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. É os mais altos ofícios que existem entre os homens. E isto é somente atribuído a filhos e filhas de Deus. Amém. E ninguém mais. Quando falamos que Jesus ressuscitou, os fechados do inferno e morte, nós não estamos falando de doutrina. Ressurreição não é uma doutrina. Se ressurreição fosse meramente uma doutrina, Lázaro nunca sairia da sepultura. A ressurreição é uma pessoa. Amém. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Paulo chegou a dizer, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição. Cristo é a perfeição. A palavra é a perfeição. Não existe outra perfeição a não ser Cristo, a sua palavra. 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ele é justiça, sabedoria, santificação e redenção. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o primeiro e último. É a glória da sua divindade, a glória da sua redenção e a glória do seu domínio, do seu poder, da sua sétima glória. Que riqueza neste primeiro capítulo de Apocalipse. Nós poderíamos agora entrarmos na sétima glória, porque a sua cabeleira branca, mais alva que a neve. Vamos deixar para outro dia, o meu tempo esgotou. Vamos ficar de pé. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, olha a sua maneira, meu irmão. Você que às vezes não tem consciência de quem é Jesus Cristo. Você vive muito na esfera natural. Só sabe mencionar seus problemas, a luta, sua dificuldade, coisas que você criou com a própria mão, porque não aceitou a liderança do Espírito Santo. Por favor, meus irmãos. Aleluia. Ele é aquele que fecha e ninguém abre. Abre e ninguém fecha. Se ele abrir esta noite para você, aquilo
Mas se o diabo fechou alguma coisa, se o homem fechou alguma coisa, eu te digo, tudo que o homem fecha, ele abre. E o que o homem abre, ele fecha. Somente ele é o primeiro e o último. Só ele é Deus e é supremo Senhor. E se ele abrir para você o batismo do Espírito Santo, se ele abrir o selo na alma, se ele te batizar agora aí aonde tu está, se ele te der um avivamento dentro do teu coração, se ele fazer você agir de forma estranha, é que você não é daqui. É tudo importado que você possui, irmão. Vem da eternidade. A tua alegria é importada da eternidade. Você pode orar, Senhor, está tudo trancado, eu não tenho força para orar, eu não tenho força para jejuar, eu não tenho força para vencer computador, internet e celular. Trancou essa porta para você. Isso é carne e sangue. Trancou a porta da oração, da comunhão, do relacionamento no Senhor. Mas você pode ouvir esta noite. A chave está na mão dele. Ele pode abrir o que o homem, o diabo fechou. Qual a porta que você quer que ele abra? Sua porta de emprego, como é dito aí? Sua porta do financeiro? Sua porta de matrimônio? Só isso? Eu quero te dizer algo mais além que isso. Você está contente de ser o que é ainda? Você que não consegue amar, é uma vida seca, ácida, amarga. O diabo bateu esta porta na tua cara e tu aceitou? Mas você pode ouvir esta noite. Ele dizer: não tenhas medo, não temas, eu sou. Ele que não foi, ele é. Ele é Jeová Jireh, eu sou o Senhor que provê. Ele é Jeová Rafa, eu sou, eu não fui, eu sou o Senhor que te cura. Irmão, meu irmão, aleluia. Chegará uma hora que nós vamos ter que nos separar de todas as coisas. Os nossos filhos queridinhos não são nossos, irmão. Quando ele quer levar, ele leva e nem pergunta porque é dele.
você, irmão e irmã. Por favor, nós vamos entrar em concordância agora. Nós vamos entrar. Nós vamos entrar em concordância agora. Jovem, uma porta do sobrenatural vai se abrir para você. Você vai ter forças de servir o Senhor, de ver as coisas do reino de Deus, de dar o valor devido às coisas espirituais. Qual é a porta que você quer, não, irmão, meu irmão? Com relação às portas, aquele que tem as chaves da porta do inferno, você descansa nele. Nós vamos fazer uso das chaves do reino. Por fé agora. E o irmão Breno, fé é uma chave. E Ele está dando a você que ouviu a palavra esta noite. Você pode ser curado agora, instantaneamente. Curada agora, instantaneamente. Então, olha só, maneira que eu vou entrar na ministração da ceia. Já colocou na tua boca e no teu coração? Já pediu o Senhor? Deus, é uma porta trancada diante de mim. É uma porta que eu não consigo. Mas a semente de Abraão, Deus falou a Abraão: a tua semente possuirá as portas dos seus inimigos. O grande conquistador conquistou cada porta da enfermidade, da morte, da perdição, da sepultura. Cada porta foi conquistada. Apresentou ao Senhor. Ah, meu Deus do céu, querido. Irmão, a festa está se tornando real. Real. Em nome de Jesus Cristo. Entramos em concordância agora neste momento, Pai, com estes irmãos, com estas irmãs nesta hora. Esta porta que está bloqueada. Deixa Jesus dar um pesaço aí. Deixa Jesus dar um chute aí. Arrebentar com esta porta de escravidão. Arrebentar com esta porta que te oprime, que te deprime. Sim, cada inimigo foi conquistado por Jesus. Um chute nesta doença. Um chute nesta maldição. Um chute neste vício, nesta desgraça. Ô irmã, tua vida parece mais um cemitério. Tem casa que se parece mais com um CAPS. Uma clínica de psiquiatrismo. Que é isso? Ah, se tu expor o sinal. Ah, se o Espírito Santo estiver ali. Ali estará o maior psicólogo. Ah, irmão, acho que eu vou planejar, vou comprar uma corda e vou me enforcar. Parece uma clínica de psiquiatra, aquela irmã, aquele irmão, aquele homem, aquela mulher. Não, eu creio que isso não está acontecendo com você. Você foi levantada para lutar e ajudar as
pessoas no mundo. Você tem que se posicionar. Um crente revelado desta mensagem, claro que tem lutas e problemas, mas ele conhece um que possui todo o poder, um que tem a chave da morte e do inferno, um que é o primeiro, o último. Então nesta noite tu pede e Ele te dará esta porta aberta. Feche seus olhos agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, toca nas mentes e nos corações, dá unção de Espírito, dá unção de Espírito, dá unção de Espírito Santo. Vai na frente dessa barreira, irmã. Deus, eu quero o teu Espírito Santo, eu quero toda a armadura, Senhor. Essa barreira vai cair diante dos meus olhos agora. Esse espírito opressor sai do meu caminho, da minha vida. Este demônio que oprime sai fora. Sem esta perturbação sai fora. Em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus você é mais que vencedor. O que você farei com que se assente comigo, assim como eu venci e assentei no trono de meu Pai. Você está indo em direção ao trono. Você está cruzando Laodiceia. Você está cruzando Laodiceia. As portas de Babilônia estão quebradas diante de ti. Vai receber a unção de Deus. Toca com a tua mão poderosa. Receba essa porta aberta na tua vida. Receba. Jesus conquistou todas elas. E todas elas. Ele possui todo o poder, tanto no céu como na terra. Ele não é mais poderoso no céu do que na terra. Não. É no céu e na terra. Ele pode derramar o amor dele no teu coração. Você quer o amor de Deus derramado no teu coração? De sorte que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então dá, Senhor. Abra o teu coração esta noite, recebendo a palavra e o amor de Deus no teu coração. Receba o amor divino na tua vida. Então cada impossibilidade é vencida. É assim que o William Branham vencia, através do amor de Deus. É assim que ele conquistava, através do amor de Deus. O amor é a chave do teu coração. O amor é a chave do meu coração. Então tu pode conquistar. Se não tiver o amor, tu não conquista nada. Tu te torna um escravo, um prisioneiro da desgraça. Graças a Deus. Sela, Senhor, a adoração desta noite. Sela o que foi pedido, meu Pai. Que eles guardem isso nos seus corações. Obrigado, meu Pai. No nome de Jesus. Amém. Podeis assentar.